aprender como aplicar estratégias e usar materiais de forma prática para ajudar o seu aluno TDAH a prestar mais atenção na aula? Então, assista esse vídeo até o final. Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora do Grupo Rema Educação, e com a professora Luzia Aparecida Ferrari, especialista em transtornos de aprendizagem, vamos ajudar você no processo de alfabetização dos seus alunos com TDAH. Isso mesmo, o déficit de atenção, seja com ou sem hiperatividade, pode acarretar uma série de desvantagens ao longo do desenvolvimento e do aprendizado infantil. Por isso, estimular a concentração em crianças com sinais de TDAH é crucial. Mas sabemos também que não é fácil. E hoje estamos aqui para te trazer uma série de estratégias práticas para serem aplicadas que irão capacitar, exercitar o foco e atenção para que a criança com TDAH possa fazer as suas tarefas, se organizar, ficar mais centrada aí na sala de aula. Se interessou pelo assunto? Neste canal você vai encontrar uma variedade de vídeos complementares sobre esse tema. Então, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para se manter atualizado com os nossos novos conteúdos. Deixa eu falar para vocês, eu fui professora durante 35 anos. Então, o que eu vou dizer agora, eu estou me reportando a mim, lá no passado, mas eu falo para vocês também agora. Quando nós falamos de uma criança, de um aluno com TDAH, nós logo pensamos assim, ai meu Deus, lá vem aquela criança espivetada, aquele menino que mexe com tudo, que não me dá sossego, que fala antes de mim, que interrompe a minha aula, não é verdade? Que sai toda hora do lugar e que a hora que eu vou falar alguma coisa já levanta a mão, não permite que os amiguinhos participem. Não é assim que vocês pensam? Não fique envergonhada, não. Você não é a única, né? Bom, na verdade, a gente até pensa assim, nossa, hoje ele faltou, que delícia, hoje eu vou dar aula. Ó, gente, perdão, não é bem assim. Mas eu pensava dessa forma, certo? Por quê? Porque eu sabia que por conta de vários problemas, várias dificuldades que ele tinha aqui numa função que a gente chama de função executiva, que está aqui no nosso lobo pré-frontal, juntinho com o frontal, eu sabia que esse aluno, decorrente dessa dificuldade de sustentar a atenção que ele tinha que ter, que exigia de um esforço mental um pouco maior, ele ia ter prejuízo. E com esse prejuízo, colegas, eu não sabia o que fazer. Eu, Luzia, não sabia o que fazer. Entenderam? Por isso, hoje eu acho muito importante estarmos aqui conversando um pouquinho sobre essa situação, porque a gente sabe que o TDAH, ele está dentro de uma tríade, ele está dentro de uma pirâmide, onde esta criança que tem uma energia extremamente grande e que muitas vezes não sabe canalizar para o lado do bem, ele acaba tendo uma hiperatividade excessiva e que, de repente, ele acaba bagunçando tudo, o local onde ele está. Seja ele na escola, seja ele num clube, seja ele no aniversário, e ele passa, gente, a não ser muito bem recebido no meio dos amigos. Por isso, ele tem uma dificuldade na socialização. Então, o TDAH, ele está dentro dessa tríade, como eu falei para vocês, né? Dentro dessa pirâmide, que a criança pode ter a hiperatividade, ele pode ter a impulsividade e a desatenção, tudo ao mesmo tempo. Mas, olha só, olha a dificuldade, olha como essa criança sofre, gente. Não sou só eu, professora, que estou sofrendo porque eu não consigo muito lidar com isso, eu não sei o que fazer com ele nas minhas aulas. Ele também sofre, porque ele também pensa assim, ó, por que será que eu tenho tanta dificuldade? A minha mãe, meu pai, a minha professora fala assim para mim, presta atenção. Mas eu estou prestando atenção, eu estou me esforçando, mas eu não consigo. E ele não entende o porquê. Como que eu posso ter foco durante as atividades? Ai, mas também, minha gente, vamos lá. Hoje eu atendi uma mãe que ela me trouxe o caderno do filho. Eu tive vontade de morrer quando eu vi aquelas atividades, sabe, arcaicas, antigas.
aquelas atividades que não tem prazer nenhum para o aluno fazer, repetidas, entende? Era uma constância, não tinha nada de prazeroso para ser feito. Obviamente que aquela criança que já tem dificuldade para prestar atenção, dificuldade para ter foco, ela não vai ter nenhum domínio, nenhuma vontade, nenhuma motivação para realizar aquela atividade. Outra pergunta que eles fazem para eles mesmos, gente: por que eu não consigo terminar as minhas tarefas? Por que eu quero? Eu quero terminar, eu quero que a professora me elogie, eu quero que ela olhe para mim e com aquele sorriso lindo que ela tem e me diga: nossa, que legal, você conseguiu fazer. Mas eu não consigo, eu me angustio por isso. Como que eu posso fazer para ser mais organizado? Essas são algumas das perguntas, gente, que, olha, pasmem vocês, a gente se pergunta. Eu digo a gente porque o Fábio, que acabou de sair daí, nós temos TDAH, nós somos TDAH, nós temos esse transtorno que nos tira do eixo, muitas vezes, e que nós precisamos muito estarmos extremamente concentrados, compenetrados, assim, sem nada para tirar o foco, para que nós possamos fazer uma atividade bem feita, entende? Agora, nós, enquanto adulto, conseguimos conciliar tudo isso. Agora, você imagine uma criança que está em ebulição, que está naquela constante mudanças de hormônios, certo? Que ele quer fazer tudo. O que eu posso fazer com essa criança? Eu posso fazer um tratamento? Eu posso fazer alguma coisa? Claro, pode e deve. E nós estamos aqui para mostrar para vocês como trabalhar. Nós aqui nesse evento e nós lá no curso de TDAH. Porque lá, gente, nós vamos falar com muito mais calma de todas essas partes tão importantes do cérebro que está sem conexão, porque os neurônios dos nossos alunos com TDAH, eles estão em choque o tempo todo, eles querem se conectar para que haja aprendizagem, mas eles não conseguem, então muitas vezes precisa de uma medicação, para que a criança possa se assentar e ficar um pouquinho mais consciente, um pouquinho mais tranquila, mas não tem medicação, não tem laudo, mas eu preciso trabalhar com essa criança. E eu, enquanto professora, tenho uma dificuldade imensa de lidar com ele. O que eu posso fazer, professora? Olha, lá na escola, eu posso favorecer este meu aluno com algumas adaptações, com algumas adequações de conteúdos que, de quebra, vai conseguir favorecer todo o trabalho do desenvolvimento social, cognitivo, pessoal, tudo do aluno, tá bom? Mas, para que a gente possa fazer esse trabalho, meus amigos, eu preciso, antes de tudo, conhecer, entender sobre o que é TDAH, saber um pouquinho mais como é que se dá essa dificuldade neurológica aqui, essa situação dentro como que fala? Dentro do cérebro da criança, né? Mas, antes de tudo, eu devo conhecer as potencialidades. Eu tenho que conhecer as habilidades que essa criança tem. Porque daí eu posso montar uma estrutura que atenda à especialidade, à especificidade dessa criança. Porque, olha, as características de uma criança com TDAH, as características do TDAH são as mesmas. Porém, difere para uma criança da outra. Então, eu posso ter 2 irmãos, inclusive posso ter irmãos gêmeos, porém, um é totalmente diferente do outro, apesar das características serem iguais. Nesse quesito, quando você encontra as habilidades que essa criança tem, trabalha dentro das potencialidades dele, nesse quesito, o professor engajador, aquele professor que quer fazer a diferença na vida da criança, que não quer somente passar por ele, quer que lá longe, quando ele estiver lá no ensino médio, ele lembre daquela professora com carinho. Você
faz muito, mas faz muita presença na vida dessa criança. Você se torna muito importante. Como é que nós podemos detectar alguma coisa nessa criança? Hoje nós sabemos que existem muitos exames da neuroimagem que vai analisar esse cérebro dessa criança e vai conseguir perceber que este volume cerebral, a espessura do córtex, o córtex é a camada mais externa aqui do nosso órgão, é aquela que gerencia tudo, eles são menores. Por isso é que tem uma criança que, quando ela é muito agitada, você não consegue dar duas coisas para ela fazer ao mesmo tempo, porque ela se perde. Entenderam, gente? Então, esses exames vai detectar qual é a funcionalidade dessa criança, como é que ela está pensando, como é que ela está enxergando o mundo. Será que ela enxerga diferente de nós? Não, ela enxerga igual a nós. Agora, não é porque ela tem o TDAH, é que eu vou fazer mimimiminho dela, tá bom, meninas? Tá bom, crianças? Tá bom, pessoal? Desculpa, criança aqui. Mania de trabalhar com criança, a gente chega aqui falando com gente grande, chamando vocês de criança. Mas não é porque eles têm um transtorno ou têm uma dificuldade, é que eu vou favorecer, eu vou minimizar. Não, eu tenho que favorecer atividades que contemple toda essa dificuldade para cada vez mais diminuir as dificuldades que ele, porventura, encontrar. Ok? Vamos pensar numa coisa importante agora, gente. Isso existe uma dificuldade de entendimento, inclusive de médicos, de neurologistas, que quando mandam para a gente, para nós psicopedagogos, ou mesmo para a escola, eles mandam lá o CID, né? Manda lá a informação de que a criança tenha um TDAH. Ele tem um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mas no decorrer do trabalho, você observa que essa criança, ela é até muito apática. Ela não sai do lugar, ela fica voando, olhando para os lados, né? Ela não tem problema de comportamento. Ela não mexe com ninguém, ela fica quietinha no canto dela, entenderam? Qual é a dificuldade dela? De atenção. Então, gente, lembre-se de uma coisa que a Luzia vai falar para vocês agora. TDAH é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Essa hiperatividade é aquela criança que tem uma energia extremamente acerbada e ele não consegue canalizar. É uma criança inteligente, é uma criança amiga, é uma criança que é extremamente... ela é até, como que eu falo, amorosa, mas ela é tão impulsiva, às vezes, que a amorosidade dela, quando ela vem te abraçar, quando ela vem te fazer um carinho, ela chega a te machucar, tá? Esse é o TDAH. Mas existe também o TDA, que é o transtorno do déficit de atenção. Ele não tem a hiperatividade. Então, muitas vezes, quando o médico quando o neurologista marca lá pra gente que ele tem um TDAH e ele dá uma medicação para a hiperatividade, o que acontece? Dá um rebote. Essa criança não precisa da medicação para a hiperatividade. Ela precisa de uma medicação para a atenção. Entende? E quem vai fazer a prescrição médica, aliás, farmacêutica, é o médico. Entende? Agora, tanto um quanto o outro, eles têm tanto pontos fortes como alguns pontos fracos, obviamente, assim como nós, tá certo? Então, o que acontece? Muitas vezes, a criança que tem o TDA, ela é extremamente ansiosa, porque ela sabe, ela tem aquele ponto forte, ela é criativa, ela é muito inteligente, ela tem uma determinação, ela quer fazer as coisas, mas ela não consegue. Ela tem uma facilidade, porque ela é criativa, de resolver um problema. Então, por isso, eles são muito chamados para poder fazer aquela coisa que está todo mundo perdido, ninguém tem coragem de fazer alguma coisa,
de tomar a frente, aí fala, vai você tem coragem. Entende? É essa facilidade que ele tem de se colocar na frente, de tomar a frente, de falar, tudo bem, eu vou. De enfrentar. Por quê, gente? Porque ele não tem medo do perigo. Ele não teme o castigo. Não é que ele seja Todd. Ele tem o controle, ele sabe que ele pode ser castigado, vamos dizer assim, né? Por conta das situações que ele vai se envolver, mas ele não tem medo de enfrentar o que vem por baixo, pela frente aí, tá certo? Então, ele tem toda essa facilidade, essa gama de esperteza para poder fazer algo que muita gente não sabe fazer. Por isso que a gente fala assim, né? Nossa, que criatividade! Olha só o que ele está fazendo. Criativo. Claro! Ele é criativo, porque de uma coisa ele já mexe com outra, já pega um jogo, já cansou daquele jogo, já passa para outro, entende? Outra coisa, dos pontos fortes que ele tem é a vontade de experimentar algo novo. E aí, gente, é que tem um problema muito difícil e grave. Se nós não detectarmos precocemente um TDAH numa criança, e nós não trabalharmos, nós não intervirmos nesse aluno, o que pode acontecer é que ele vai crescer, ele não vai conseguir adequar, ele não vai conseguir administrar essa necessidade de experimentar coisas novas, e aí ele parte para coisas ilícitas, cada vez mais experimentando coisas que não é do interesse daquele momento. Então tem que tomar muito cuidado. Tá certo? É uma criança, gente, que, na verdade, ele é perseverante. Sabe? Dá até dó. Porque ele não desiste. Ele vai, ele enfrenta, ele pega. Sabe o que o Fábio falou agora há pouco? Da resiliência? É o típico TDAH. Porque ele busca lá no último dos últimos suspiros da vida dele para realizar alguma coisa. Sabe por quê? Porque ele quer ser visto, ele quer ser notado, ele quer ser útil e ele quer receber aplausos de todas as pessoas no qual ele gosta. Então, gente, ele tem uma dificuldade para relacionar com várias coisas. Pode parecer, de repente, que ele tem, assim, um nível de depressão. Por quê? Porque ele percebe que à sua volta as pessoas todas estão fazendo, mas ele não está conseguindo, e isso machuca, e isso faz com que ele fique muito mal, porque ele sabe que por mais que ele se esforce, ele não consegue ter o foco, e por ele não ter foco, ele não vai ter atenção, pela atenção, ele não vai ter a memória, e pela memória, falta ali o aprendizado. Piaget fala isso. Piaget diz para nós, nos estudos que a gente faz dele, que ele diz assim, ó, que uma criança precisa, antes de ter a memória, eu preciso trabalhar com ele a atenção. Porque quando ele tem atenção, obviamente, ele vai ter a memória. Porque aquilo está sendo interessante para ele. A partir do momento que ele tem a atenção, ele tem a memória, os neurotransmissores aplaudem. E aí, a grosso modo falando, eles vão se conectar. E a partir do momento que eles se conectam, vai existir o aprendizado. Uma medicação no TDAH faz acontecer esse entrucamento de neurônios. Não dá para explicar com mais detalhes nessa mini aula que eu estou dando aqui, nessa pílulazinha que eu estou dando para vocês, mas, gente, se vocês quiserem conhecer mais profundamente como que é que o cérebro do aluno TDAH atua, como é que ele age, principalmente perante algumas situações que ele não dá conta, vem conosco, vem fazer o curso. Vocês vão me ter, inclusive, como professora. Eu já vi que algumas professoras aí estão dizendo que, olha, a professora Luzia, já conheço, já... É óbvio, entende? Porque, na verdade, dentro dessa aula, mini aula que nós estamos dando aqui, nós vamos dar uma pinceladinha. Lá nós vamos ver
técnicas, nós vamos ver estratégias muito mais adequadas e com mais propriedade do que aqui que a gente está jogando um pouquinho aí, só para vocês ficarem com gostinho de pé, quero mais. Sabe aquela coisa de que você está assistindo uma novela, assim, ó, e chega o último capítulo, você quer ver quem matou a pessoa lá? Você não vê a hora de chegar o outro dia para assistir? Pois é isso que eu estou fazendo com vocês agora, né? Dando uma vontadezinha aí para vocês continuarem conosco por mais tempo. Olha, gente, essa figura, essa frase que está ali nesse desenhinho faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente diz assim, ó, alguém diz, vamos ver se funciona. Ah, eu vou fazer tudo que a professora está falando. Quero ver se funciona. Aí chega uma outra e diz para você assim, não, que tal você dizer, vamos fazer funcionar? Porque, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, de intenção, de boas intenções, me perdoe o trocadilho, o inferno está cheio. Então, ter boa intenção não basta, precisa arregaçar as mangas e partir para a luta. Ai, eu queria tanto fazer a diferença, eu tenho tanta vontade. Ficou na vontade? Não vai resolver. Agora, se você resolver fazer a diferença, sabe, você vai fazer funcionar. Você não vai pensar, vamos ver se funciona. Você vai dizer, vai funcionar. Porque, gente, de novo eu falo uma fala de Piaget, porque eu sou apaixonada por ele. Ele diz que nenhuma criança deixa de aprender. Toda criança, toda pessoa, ela tem possibilidade de aprender. Claro que de uma forma mais tranquila do que a outra, mas elas conseguem aprender com toda certeza. Haja visto que nós temos aí tantos idosos fazendo faculdade, estudando, né? Não tem tempo, tem vontade. E aí é que está a diferença. Olha só, quando eu estou focada, quando eu estou com vontade, quando eu estou estimulada para fazer alguma coisa que estão me oferecendo, quando eu me envolvo. E nesse envolvimento, o meu cérebro, olha que bonitinho aí, ó, o meu cérebro, ele se desperta. E quando ele desperta, ele joga um monte de neurotransmissores, ele manda, gente, um monte de dopamina, de noradrenalina, de um monte de outras ininas, que vocês vão conhecer no curso, tá? Fazendo com que esse cérebro faça uma diferença. Olha o que Piaget fala aí, gente, ó, prestamos atenção, porque nós estamos entendendo. Ou seja, porque o que está sendo apresentado está sendo significativo. Representa para você uma novidade. Você já ouviu de uma forma, agora você está ouvindo de outra. E essa outra forma, associada com aquilo que você já tem aqui na memória de longo prazo, faz toda a diferença. Para o nosso aluno é a mesma coisa. Então, a cada passo que eu dou para ele, como Piaget fala ali, ó, há um desafio. E se há um desafio, e se é possível estabelecer uma relação disso que ele está aprendendo agora, que é um elemento novo, com alguma coisa que ele já viu, ouviu, ou que lá bem lá no fundinho da memória dele, ele vai lembrar, essa atenção é despertada. E volto a dizer, quando a atenção é despertada, o que acontece? Há o aprendizado, porque daí há a memória. Olha, gente, eu falei para vocês que existe uma diferença entre o cérebro do TDAH e o cérebro de uma pessoa que não tem o TDAH, tá certo? Olha só, com o TDAH, ele é multicolorido. Entende? Ele está voando, ele está extremamente, assim, conectado com tudo que você possa imaginar. Por isso, a gente diz que ele é multicolorido.
Porque tudo que você coloca, tudo que você fala, ele vai colocando. O outro cérebro, ele é mais centrado. Ele é mais na dele. Peraí, eu preciso usar essa e essa estratégia. Ele é mais ponderado. Percebe? Eu tenho mais controle da minha impulsividade. O TDAH não, tá? O TDAH, ele dá as respostas que vêm na lata. Entende? Depois ele pensa. Primeiro ele fala. Depois ele fala, vixe, falei besteira. Nossa, errei na prova. Meu pai, eu pus uma conta lá, uma operação era demais, eu fiz de menos. Já foi. Entende? Ele vai na base da impulsividade. E aí é que tem a grande problema, porque com essa impulsividade, muitos de nós, e eu digo nós porque eu me incluo nele, perdemos uma paciência. E quando a gente perde, gente, essa paciência, nós perdemos também o foco e a possibilidade de fazer uma observação mais atenta desse meu aluno. Eu poderia estar oferecendo outro tipo de experiência para este aluno, para que ele pudesse estar mais conectado comigo. No entanto, o que eu faço? Eu perco a paciência, eu me jogo. É como se eu estivesse jogando a toalha. Como se eu estivesse lavando as minhas mãos. Aí eu ponho a mão na minha cabeça e falo assim, ó, eu vou suportar esse aluno esse ano. Porque, graças a Deus, o ano que vem ele não é meu. Gente, para com isso. Desculpa, tá? Eu estou falando porque eu, enquanto professora, durante esses 35 anos que eu fui de sala de aula, eu pensava dessa forma. E eu duvido que não tenha alguém aí agora me assistindo que também não pense dessa forma. Tudo bem, se ele não aprendeu desse ano que vem a professora do ano que vem ensina. Só que, olha a grande oportunidade que eu estou perdendo de ajudar com que essa criança suba um degrauzinho bem tranquilo, ao invés de ele pular o degrau. Tá certo? E aí, como a gente sabe, tem a Maria Montessori, eu acho que quase todo mundo sabe, né? Conhece essa grande estudiosa, essa grande professora. Ela quis fazer a diferença na vida de todas as crianças que tinham dificuldades, por isso ela criou o método Maria Montessori, né? Ela diz que a essência do dever do adulto é não interromper a criança em seus esforços. E o que a gente faz? De uma certa forma. Quando a criança está pensando, você fala, vamos, vai depressa, vai depressa. Olha o tempo, né? E aí você acaba perdendo aquela oportunidade que a criança tem para poder, de uma certa forma, ficar tranquila. Quando eu disse de nós pensarmos de subir essa escada, gente, é isso que eu estou dizendo. Se essa escada fosse feita de um único degrau, ela seria enorme, difícil de subir. Para pensar se não tivesse esses lances, gente. Para pensar se vocês não tivessem tido todos os degrauzinhos que vocês tiveram para chegar onde vocês estão e sendo os profissionais maravilhosas que vocês são. Porque eu digo que são maravilhosas, não as conheço, mas eu digo que vocês são maravilhosas por simples fato de vocês estarem procurando algo para inovar no vosso campo profissional. Simples fato de vocês estarem aqui participando desse evento significa que vocês estão querendo melhorar a vossa parte profissional. Se não tivesse esses degraus, esses pequenos degraus para você subir, vocês não chegariam a isso. Então, pequenos degraus te levam aos poucos ao lugar que você deseja crescer e que deseja chegar. E sabe onde você vai encontrar essa escadinha, gente? Aqui, no Grupo Rema, junto conosco, lá no curso de TDAH. Aliás, eu digo no curso de TDAH porque esse evento é para isso, mas eu tenho, o Rema oferece uma gama de, se você não quer esse, vai para outro. Porque todo ele
tudo que você vai aprender vai estar ligado à tua aprendizagem, à tua memória, ao teu foco, à tua necessidade de crescer enquanto profissional. Tá certo? E quando você cresce, você pode ter certeza de uma coisa: a cada degrau que você subir, quem vai ser contemplado é teu aluno. E aí, você vai deixar de dizer, ai, que bom que ele faltou, hoje eu não vou dar aula. Eu vou dizer, nossa, que ótimo, hoje ele veio, por isso eu vou trabalhar melhor ainda, para melhorar a vida mais ainda desse aluno. Ok, gente? Agora vamos lá. Né? Olha, alguém colocou aí, não existe um tempo exato. Exatamente, não existe. O tempo é agora, nesse momento, já. Vai lá para o Instagram ou lá para o WhatsApp e fala que você quer participar do curso junto conosco. Não perca tempo, é agora, já. O momento é você quem faz. A oportunidade é você quem faz. Ó, antes que eu me esqueça, deixa eu falar uma coisinha aqui. Eu estava lendo uma reportagem do Pedro Bial, e aí uma pessoa disse, ele disse que uma pessoa disse para ele assim, que pena que o programa dele é tão tarde da noite, porque ela adoraria assisti-lo. Mas, como é muito tarde, ela não tem tempo. E aí ele disse para ela com uma resposta maravilhosa. Ele disse assim, ó, o tempo sou eu quem faço. Se eu quiser, uma quarta-feira vira sexta, vira sábado, um domingo vira uma semana inteira. Sou eu quem faço o tempo. Então, eu administro. Então, gente, se você, enquanto professora, não for organizada, não souber administrar o teu tempo, como é que você vai querer ensinar isso para o teu aluno? A gente só pode ensinar uma coisa que nós sabemos, tá bom? E que nós fazemos. Bora lá fazer? Vamos para algumas atividades para vocês trabalharem. Olha, eu já dei essa ideia em outros eventos, em algumas aulas, que alguém aí participa comigo, eu dei esse exemplo das fichas comando. Eu gosto muito desse exemplo, porque ela faz a diferença na vida de uma criança, tá? Na tua aula lá. A fichas comando, a brincadeira das fichas, vai servir para a sala toda, mas contemplando minha criança com TDAH. Então, você vai providenciar 4 fichinhas, tá certo? Qualquer cor. Pode fazer DVA, de papelão, de madeira. Escolha as cores que você quiser. Isso você pode fazer, gente, a partir do infantil 5, de criança de 4 para 5 anos, tá certo? E aí, no começo, você vai combinar com o teu aluno que a partir do momento que você mostrar uma das fichas, eles vão ter que fazer um comando que você vai dar. Por exemplo, colocar a mão na cabeça, cruzar o braço, bater os pés e dar um abraço no amigo que está do lado direito, um amigo que está na tua frente, um amigo que está atrás. Aí você já vai estar trabalhando noção espacial, vai estar trabalhando a socialização. A cada momento que você mostra uma ficha, por exemplo, mostrou a ficha verde, mão na cabeça. Mas você não fica falando para o teu aluno, presta atenção, olha a ficha verde. Não, você só mostra a ficha, porque ele vai ter que ter atenção. A minha criança com TDAH, ela vai ver, ela vai perceber que os demais estão fazendo. E aí ela vai imitar. Durante a aula, você vai colocando as 4 fichas. Até o final da aula, eles têm que estar memorizando. Então, ele vai ter atenção, porque ele vai ter que olhar a ficha, ele vai ter que estar atento a você todo momento, porque a qualquer hora você vai mostrar uma ficha, ele não sabe que cor, por isso ele tem que estar atento, ele tem que estar com atenção ali, e ele vai ter que fazer o comando que você deu. E aí ele tem que ter memória. Perceberam, gente? Então eu vou trabalhar memória, vou trabalhar atenção, vou trabalhar socialização e várias situações ao mesmo tempo, tá bom? Outro, olha que genial. Gente, essa ficha ali, eu tirei, tá em download. Você pode ir lá no YouTube, lá qualquer lugar da vida lá, e você vai procurar isso daí e você vai encontrar essa ficha. Se você não encontrar, faça uma. É fácil. Coloque dentro de 3 figuras
os números 1, 2, 3. Então, tem triângulo com o número 1, tem triângulo com o número 2, tem triângulo com o número 3. Então, você vai dar os primeiros comandos para o teu aluno, tá? Você vai distribuir uma folha dessa daí para cada criança, xerocada, evidentemente, tá? E aí você vai pedir para eles, pinte todos os números 2. Ou então faça um X em todos os números 2. Beleza. Beleza. Aí vem para o segundo comando e olha lá, você aumenta o nível. Circule todos os números 2 que estão dentro do quadrado. Olha o comando, olha a atenção. Eu quero o número 2, mas que esteja dentro de um quadrado. Aí você aumenta um pouquinho mais a dificuldade. Faça um X de vermelho nos números 2 que estão dentro do triângulo. Ó, X de vermelho nos números 2 que estão no triângulo. 3 comandos. X vermelho, né? X vermelho no número 2 dentro do triângulo. Observou? Então, comando, atenção, forma geométrica, numeração, tá certo? E depois você passa pela carteira para ver se eles acertaram, se eles deixaram algum de por ou alguma coisa parecida. Tá bem? Esse também é montado, tá, gente? É uma tabela que você vai colocar aí, tá certo? Aqueles números, esses números que estão mais escurinhos, que estão meio apagadinho, são números que estão aqui embaixo, ó, que já estão dentro da tabela, tá certo? E aí você vai pedir para o teu aluno escrever dentro dessa tabela os números que estão lá em cima, que são maiores que 35, que estão entre 35 e os 65, maiores que 65. Olha a atenção que ele tem que estar. Olha o valor da posição numérica. A classificação de acordo com o valor que o número tem, se ele é maior, menor, se ele está entre, se ele tem antecessor, se ele é sucessor. Percebe, gente? Você está trabalhando, é uma atividade muito gostosa e não tem nada daquelas atividades corriqueiras que você faz lá todo dia a mesma coisa. Qual é o sucessor? Qual que é o sucessor? Qual é o número que está entre tal e tal? Você deu uma atividade diferente. Gente, você tem esse material na tua mão, né? Você tem, é só ir lá no WhatsApp que você tem teu material. Então, copie do meu slide e faça um igual. Tá certo? Não tem vergonha de ficar copiando, não. Essa atividade matemática, ela é extremamente interessante, porque a criança vai aprender a organizar. E quando ela organiza números, ela sabe organizar letras para formar palavras, consequentemente, ela vai organizar acontecimentos e na hora que ela tiver que montar uma produção de texto, ela vai saber o que é começo, meio e fim. Eu não preciso ficar dando aquelas atividades de historinhas para ela escrever, né? Que o menino plantou uma sementinha, que a arvorezinha cresceu e que deu uma frutinha. Isso já está muito batido. Nós temos que trabalhar com o inovador, nós temos que fazer com que esse nosso aluno, que está assim, ó, chamando a nossa atenção para coisas mais interessantes para eles, tá bem? Busque, gente, fazer labirintos. Não aqueles labirintos que você chega até, o macaco chegou até a banana ou coisa parecida. Crie labirintos onde tenha números, onde tenha cores, onde tenha letras, onde tenha figuras, sabe? Vamos fazer um labirinto que você possa lá, por exemplo, colocar apenas meios de transporte. Aí você coloca lá a sequência do meio de transporte, né? Você pode criar... Gente, hoje nós temos ferramentas na internet maravilhosas para trabalhar com isso daí. Tá certo? E aí, você vai montar o material que você quiser. Pegue somente a ideia. O que é labirinto? Labirinto é aquele que tem um monte de lugares, né? Um monte de caminho para se chegar a um objetivo. Então eu quero que ele chegue, ele encontre todas as palavras que tenham letra B. Ponto.
você coloca um emaranhado de palavras com letra B e faça um caminho dentro do emaranhado, desculpa, de várias palavras, você faz um caminho onde tem a letra B. Você consegue construir. A criatividade, gente, está dentro do nosso cérebro e nós temos que trabalhar com ele. Outro dia eu estava dando uma aula e a professora disse: ai, professora, eu queria ter tão criativa quanto a senhora. Mas peraí, a criatividade a gente desenvolve, tá certo? Quando você resolver pegar gente, parece que pipoca na cabeça da gente, sabe? E aí você vai ver o quanto aumenta as nossas situações. Vamos lá. Outra atividade, olha aí, ó. Começa o jogo. Isso daí você vai fazer numa caixa de papelão, tá certo? Olha, papelão. Tá vendo? É uma caixa de papelão. Pega uma caixa grande aí de camisa, de sapato, ou uma caixa mesmo que você encontra aí, e coloca uma base nela, para as bolinhas não caírem, e aí você vai fazer um espaço, né? Vai colocar 2 tirinhas, uma do lado da outra, e deixar um espaço para que essas bolinhas passe de um lado para o outro. Então, você fica fazendo este movimento com as mãos, a atenção muito presa ali, inclusive a atenção seletiva, você precisa sustentar a tua atenção, e aí, para que as bolinhas de um lado, que é de basquete, passa para um lado, e as de futebol passa para outro. Só que essas bolinhas aí, você pode fazer, gente, com aqueles pomponzinhos, sabe? Que vem em tiara de menina, ou que a gente usa para, como chama? Para fazer artesanato, ou mesmo com bolinhas de isopor, você pode fazer. E aí você pinta elas, transforma elas em bola de basquete e em bolas de futebol. Tá bem? Muito bem. Gente, eu sei que eu estou explicando rápido, tem gente aí, nossa, eu queria... Porque agora não dá tempo, a gente tem que fazer muito rápido, senão daqui a pouco o Fábio chega e me tira da órbita aqui. Muito bem. Outro item, gente, reproduzir imagens. Essa é fácil, porque vai trabalhar a noção de lateralização, em cima, embaixo, dentro, fora, alto e baixo, tá? Diferente de lateralidade, que é a esquerda e direita. O reproduzir imagem é simples. Você vai pegar cartões, né? Qualquer cartão, tudo você pode fazer com papelão. E aí você faz o desenho que você quer. E essas bolinhas pretas pode ser de tampa de garrafa também. Nossa, Jamila, olha lá, a Jamila colocou a ideia de fazer de tampa de garrafa. 2 cores diferentes. Muito obrigada pelo compartilhamento aí, tá? Aí, esse do cartão, você vai fazer as bolinhas, e aí, com o palito de sorvete, ele vai ter que criar, ele vai ter que reproduzir. Olha a atenção, gente. Olha a memória. Olha a noção que ele vai ter para trabalhar tudo isso daí. Ordem na fazenda. Ordem na fazenda, eu coloquei esse exemplo, gente, mas é o fatídico sudoku. Sudoku, alguém falar que é sudoku, né? Tanto faz. O sudoku, na verdade, você vai ter que completar esses espaços em branco com a figura que estiver faltando, sem repetir, tanto na fileira, tanto na coluna, quanto na horizontal, quanto na vertical. Então, você vai trabalhar aí uma memória de trabalho, uma organização, a flexibilização, o planejamento, o raciocínio. Por quê? Porque ele tem que ter a ideia de que dentro daquele horizontal, ele tem que ter lá uma vaquinha, uma galinha, um cavalinho e um porquinho, e uma ovelha. Mas não pode repetir. Os 5... São 5 animais, tem que estar em todos os níveis, em todas as linhas. Tem gente que não gosta, porque realmente o sudoku não é muito gostoso de fazer, não. Principalmente quando ele é de números, tá bom? Olha aí, gente. Aí eu deixei um típico labirinto. Tá vendo? Ó,
você tem aí um labirinto de números, que é uma sequência numérica, no meio de um monte de outros números. Isso é sequência numérica. Tá vendo? Que eu falei agora há pouco, né? Então, você vai seguir o caminho até chegar lá no baú, né? No barril lá do personagem, para que você possa explodir. E aí você pode dizer, retire da sequência. Olha aí a criatividade. Você não vai ficar só com isso. Tanto da ordem da fazenda quanto da sequência, você vai dizer, escrever o nome dos animais, separar o que é animal mamífero das aves e de outras coisas mais, escrever o nome dos animais em ordem alfabética, separar em sílabas, paroxítono. Você pode trabalhar N situações com uma atividade como essa. E a da sequência numérica, a mesma coisa. Por quê? Porque você pode trabalhar, pegar algum dos números e fazer tipo bingo. Pinte o número tal, pinte o número tal. Agora, desses números pintados, separe qual que é par, qual que é ímpar, qual que é o maior, qual que é o menor, decomponha, junte, separe. Gente, trabalhe da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Aqui tem as imagens desordenadas, que é aquela que você vai sequenciando a história, que é como se fosse um quebra-cabeça, tá? Você vai relacionar o espaço para poder montar a figura totalmente ali. Aqui nós temos outras sugestões. Essa sugestão do Ligue 4, gente, eu gosto muito desse material, desse jogo, porque olha só, ele é um jogo comprado, obviamente, é da Estrela, né? O meu é da Estrela. E aí, você vai jogar com o teu aluno. Olha, ele tem que encaixar dentro do buraquinho aqui, ligue 4. Ele tem que fazer 4 vermelhos aqui na horizontal, 4 na vertical ou na diagonal. Só que o meu amigo, que é azul, vai impedir que eu resolva esse problema. Aí que vai trabalhar o planejamento. É aí que vai trabalhar a atenção. O esquema para você usar esse daí. O outro que está mostrando lá, é esse jogo que eu adoro também, que eu mostro sempre nas minhas aulas, que é Quem é o Bicho. Ele também é comprado, gente, mas ele custa muito baratinho. Quem é o Bicho é a mesma coisa que fosse aquele jogo do cara a cara, né? Então, você tem o tabuleiro, tá vendo? Ó, um tabuleirinho. Aqui você tem os animais, onde você vai colocar no tabuleiro, e aí você vai perguntando, é mamífero? É mamífero. Então, você deixa o mamífero, tira todos que não são mamíferos, tá? É ave, e assim por diante, até encontrar a ficha que eu obtive, que eu tenho aqui para descobrir, tá certo? É maravilhoso esses jogos aí, tá, gente? Muito bem. Seguir pista, ótimo também para encontrar tesouro, né? Para descobrir onde que está o tesouro, e você pode fazer com pistas diferenciadas, tá bem? Tá. Pintura e argila, gente. A pintura e a argila são maravilhosos porque você vai contemplar a atenção, o planejamento, a criatividade, né? A socialização, depois a espera, que é a impulsividade, porque no outro dia é que você vai pintar ou dar uma forma melhor para esse documento ali, tá certo? Essas caixinhas aqui, gente, são fenomenais, inclusive essa da Turma da Mônica aqui, ó, tá vendo? Esse da Turma da Mônica, ele é de dedução lógica. Eles são maravilhosos porque ele tem perguntas, olha, tá vendo? Cebolinha e Cascão não estão dormindo, por quê? Por que será que eles não estão dormindo? Porque eles estão brincando de guerra de travesseiro, porque eles não estão com sono. Cada criança vai dar uma ideia. E aqui são 40 cartas para trabalhar
a dedução lógica. Isso eu compro no Amazon, eu até deixei aí para vocês. Olha, é legal que nesse jogo ele contempla a criança com dificuldade visual. Tá vendo aqui, ó? Dorinha toca o Cebolinha. Por quê? Quem não sabe, quem não conhece a Dorinha, pensa que ele está fazendo um carinho. Agora, é a oportunidade de você dizer que a Dorinha é uma personagem do Maurício de Souza que não enxerga. Gente, o Mancala, tá? Ó que lindo, esse Mancala aqui é meu, ó que chique, tá? Meu marido é quem faz. O Mancala é um jogo maravilhoso para que possa ser trabalhado a divisão, o planejamento. Esse jogo, ele tem a regra toda na internet, é fácil de você fazer, porque você pode pegar aquele suporte de ovo, tá? Que vem de dúzia, colocar do lado uma bandejinha para colocar o depósito dos feijãozinhos, e você pode trabalhar de uma forma bem prazerosa com seus alunos, tá bom? Muito bem, gente. E aí nós temos esse daqui, que é o Formando Padrões, que meu aluno vai ter que colocar aqui embaixo, trocando as fichas de lugar, tá vendo? Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, tá vendo, ó? Esse movimento, para que possa chegar naquilo que a ficha está marcando, naquilo que a ficha que vem separado está pedindo para colocar qual é a cor que você está fazendo aqui. E, pessoal, não esquecer, pelo amor de Deus, tá? Você brinque muito com o corpo dessa criança. Toda vez que você trabalhar com o corpo dele, ele não vai esquecer aquilo que você está ensinando, tá certo? Lá no meio da aula, quando tiver todo mundo naquela balbúrdia, aquela confusão danada, levanta sua mão e diz para ele, me siga, tum, tum, quem é? Sou eu? Eu quem? A professora Luzia que está se despedindo. Ah, professora, você está indo embora? Pois é. Boa noite, Rosane. Boa noite, Silmara. Boa noite, Jefferson. Entende, gente? Você brinca com teu aluno com as mãos. Ele vai ter que prestar atenção em você. Gostaram da brincadeira? Vem cá, que eu ensino vocês com muito mais cuidado, com muito mais calma e com muito mais ênfase naquilo que teu aluno precisa. Brinca de lenço atrás, gente. O lenço atrás, você trabalha com a atenção, com a impulsividade, com esperar a vez, e trabalha com o corpo, que essa criança precisa tanto sair daquela mesmice, precisa tanto se movimentar. O segura e larga, gente, esse jogo segura e larga, pega aí para vocês essa bomba. Você vai levar para a tua escola um lençol, uma toalha, qualquer coisa. Desde que todas as crianças da tua turma segurem nesse lenço ou nesse lençol. Ó, tá trabalhando o tônus muscular, porque ele não pode largar, ok? Aí, o que vai acontecer? Quando você disser para a criança assim, segura, ele tem que largar. E quando você fala larga, ele tem que segurar. Vamos dizer, uma cópia aí, né? Uma criação, uma diferenciação do jogo, daquela brincadeira duro e mole, careca e cabeludo, e tantas coisas que a gente sabe do mesmo nível. Só que dessa forma, ele está segurando algo, tá entendendo? Ele está ali, ó, tentando o tempo todo ficar parado, segurando. E ele só vai soltar quando você disser, segura. O que ele tem que fazer? Largar. Quando você fala larga, ele tem que segurar. E essas outras caixinhas aqui, que é colocar em ordem, é aquelas histórias que eu acabei de falar no meio da nossa aula lá, que você vai ter que colocar organizando as histórias aí, tá certo? E qual é a pergunta? É o material que você tem a resposta.
eu digo para você assim, ó, qualquer coisa, fui na escola e você vai me perguntar, onde você foi? Estava tomando banho. Onde você estava? Você tem a resposta. Você tem que fazer agora uma pergunta. Por isso que o jogo se chama Qual é a Pergunta? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!